Digidin, salve galera do Aula D, canal, projeto, proposta revolucionária, né, da gratuidade do conhecimento para emancipação profissional, para emancipação intelectual, para o alcance dos objetivos da galera aí que quer o vestibular, que quer o Enem e de outros sonhos aí, né, outros projetos. Vamos com a gente, curte, compartilha, te inscreve no canal. Eu sou o professor Marcito de História e tenho o prazer, o tesão intelectual de trabalhar junto com vocês a história do Brasil. A gente está no primeiro reinado, dentro do período imperial do Brasil Império, segundo momento da história do Brasil. E galera, na aula passada, nos vídeos passados, a gente viu que com a independência, a construção da ordem, com a Constituição, o Brasil, obviamente, na figura de Dom Pedro, vai marcando-se, né, enquanto um país centralizador, um país conservador, onde uma elite política e econômica mantém, obviamente, o poder e quer construir um Brasil à sua imagem e semelhança. Porém, também a gente viu que o Dom Pedro I, ele acaba se mostrando com a Constituição, com os desdobramentos políticos logo no início do governo, ele vai se mostrando mais centralizador, mais autoritário e menos liberal do ponto de vista político do que queriam as elites brasileiras. Então, a partir de agora, a gente vai ver o processo de crise, o processo de desentendimento, o rompimento do cordão umbilical entre o Dom Pedro e a elite brasileira, que vai culminar lá em 1831 com a abdicação do primeiro rei do Brasil, certo? E a primeira manifestação de insatisfação, ela vem do Nordeste, é a chamada Confederação do Equador. A Confederação do Equador, galera, é uma revolta provincial, popular, ela tem elementos, obviamente, políticos da elite de Pernambuco e outras regiões, mas ela é significativamente uma manifestação popular, liberal, realmente com ideias liberais do ponto de vista político, econômico, coisa que o Brasil não é. Se a gente fizer um paralelo com a ideia de liberalismo da Europa, por exemplo, como os ideais da Revolução Francesa, por aí, essa galera aqui está mais afinada com isso, não com a ideia conservadora de um liberalismo bem original que é o nosso brasileiro, que mantém muitos privilégios. A Confederação do Equador, ela é assim chamada porque vai envolver Pernambuco e, em associação, outras províncias aqui, como a Paraíba, o Ceará e o Rio Grande do Norte. Houve o convite para outras regiões para isso, mas quem vai apoiar, quem vai entrar na guerra aí, são essas regiões. Regiões que dentro do mapa vão estar dentro da chamada linha do Equador, por isso a Confederação do Equador. Antes de mais nada, um termo aí técnico, tá? O conceito de confederação, resumidamente falando, ele diferente do termo federação, o termo confederação envolve o quê? No território de uma confederação, todos os membros inseridos têm autonomia total. Não existe um Estado central, não existe uma união, não existe um poder onde há uma subordinação em maior e menor grau dos outros envolvidos. Todos têm sua autonomia. E esse foi o projeto aqui. O projeto Confederação do Equador, uma revolta separatista do Império Brasileiro pelos mais diversos motivos. Está aqui, ó. Primeiro ponto. Quais são as causas da Confederação do Equador? Galera, em primeiro lugar, uma histórica insatisfação da região de Pernambuco com Portugal. Isso vem desde lá da Guerra dos Mascates, onde a galera de Olinda se revolta com os comerciantes, mascates de Recife, gerando aquele anti-lusitanismo. Para o Nordeste brasileiro, Portugal nunca governou para ele, nunca pensou neles, nunca considerou. A região nordestina, e principalmente Pernambuco, sofre política, econômica e socialmente com Portugal e vai aí construir sistematicamente uma revolta, uma insatisfação marcada por um sentimento de separação. E outra coisa, nós temos aqui dentro da Confederação do Equador um resquício de uma revolta também separatista, emancipacionista lá do período colonial, que é a Revolução Pernambucana de 1817, que queria romper com Portugal. A Confederação do Equador, ela também tem como causa, galera,
A situação difícil que é o Nordeste, isso vem desde o tempo da migração da capital do Brasil para o Sudeste do Rio de Janeiro. Então nós temos o Nordeste, do ponto de vista mais popular, meio que abandonado. O Nordeste que tem várias carências das mais diversas ordens aqui. Isso tudo vai se manifestar, isso tudo vai crescer dentro do Brasil. E se tinha raiva, se tinha um conflito com Portugal, não vai ser diferente com o Brasil independente, que para muitos aqui é uma réplica, uma reprodução da mesma política absolutista, centralizadora, conservadora de Portugal com o Império Brasileiro. E aqui, o autoritarismo de Dom Pedro, isso aqui pega todas as camadas sociais. O Dom Pedro I vem se mostrando nesse Brasil independente muito mais autoritário, muito mais centralista do que se imaginava, e muito mais português do que brasileiro. Pelo menos do ponto de vista de intenções de governo, porque o Portugal, o Dom Pedro, em primeiro lugar, fecha a Assembleia Constituinte, dissolve ela e também cria uma Constituição de cima para baixo, uma Constituição outorgada e não uma Constituição que é resultado de uma decisão coletiva, certo? Isso tudo vai gerar o quê? Vai gerar uma grande confusão, um grande conflito aqui que vai estourar na Declaração da Confederação do Equador. Entre os líderes da Revolução, dessa confederação, desse movimento separatista, nós temos aqui Cipriano Barato, imortal. Barato não morre. Famoso médico que participa desde lá da Conjuração Baiana, participou da Revolução Pernambucana, foi às cortes portuguesas para decidir a Constituição e o vínculo do Brasil com Portugal. Cipriano Barato, inclusive nessa época aqui, quando estoura a Revolução, ele está preso, mas ele participa da realização dela, ele participa da idealização, da construção desse movimento. Ele tem um jornal, o Sentinela da Liberdade, que vai promover aí manifestações liberais republicanas contra o governo de Dom Pedro. E também o famoso Frei Caneca, um padre popular, um padre, tem o nome de Frei Caneca porque vendia canecas na sua infância em Recife, depois participa de um seminário em Olinda e ali adquire ideias liberais, ideias revolucionárias, jacobinas pela fase mais radical da Revolução Francesa, as principais lideranças aqui deste movimento. A largada, o estopim, a gota d'água é quando o presidente da província de Pernambuco, lembrando que os presidentes de província não são eleitos, eles são nomeados pelo imperador. O presidente da província nomeado não é aceito pela população. A população mantém o então presidente da província, Manuel Paz de Andrade, e não aceita o indicado pelo governo, nomeado Francisco Paes Barreto. E aí já se declara independente, declara em confederação no dia 3 de julho de 1824, tendo a adesão de outras províncias do Nordeste ali, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Então vai ter um movimento heterogêneo, tem pessoas da elite liberais contra o centralismo de Dom Pedro, contra essa política centrada no Rio de Janeiro, e também setores populares, mestiços, ex-escravos, a população. Inclusive, aqui uma coisa interessante e não novidade para a gente no mundo. A elite desse movimento, quando vê o aumento da participação popular e da radicalização das propostas, a elite começa a se afastar. Isso é muito sistemático, isso é uma coisa interessante de analisar, não só no Brasil, mas em várias revoltas no mundo inteiro ao longo da história. Pois bem, eles, na construção da Confederação, vão promover, pensar, convocar uma assembleia para ter uma Constituição. Por enquanto, adota-se uma Constituição do modelo da Constituição da Colômbia, recém-independente lá da América Espanhola. E o que vai acontecer? Vai tumultuar o Brasil, a notícia vai chegar no Império, obviamente, no centro do país, e o governo começa a contra-atacar essa gurizada aí, essa galera revoltosa, realmente liberal, realmente republicana, que queria um Brasil de fato independente. Aí vai declarar a região da Confederação do Equador afastada do Império Brasileiro. E a repressão vem. A repressão vem a cavalo, a partir de setembro a partir de agosto já de 1824, há a reação do governo, que vai se utilizar novamente de mercenários. O Brasil não tem um exército organizado ainda, estruturado. A utilização de mercenários e também do famoso brigadeiro Francisco de Lima e Silva para coordenar a repressão. Muita gente vai morrer, Frei Caneca será executado nesse momento. Nós temos aí, turma, galera do Aula D, uma repressão, uma violência para conter uma revolta que ela é popular, mas ela também marca a insubordinação, a insatisfação de um governo autoritário.
E o que vai acontecer? Dom Pedro, então, com mercenários e o brigadeiro Lima e Silva, pai do futuro Duque de Caxias. Como consequência para o Brasil, nós não temos ódios e festas a Dom Pedro. O resultado do controle da Confederação do Equador em setembro de 1824 vai marcar o quê? A consolidação da crise do Dom Pedro, da insatisfação das pessoas com o imperador. Porque vai se gastar dinheiro, vai se gastar material humano, vai se usar a força dentro do Brasil para matar brasileiros. O Dom Pedro I, cada vez visto mais como autoritário e português, vinculado aos portugueses, vai utilizar os recursos brasileiros, do dinheiro brasileiro, para contratar mercenários para matar brasileiros. Isso começa a pipocar. Não tem mais sossego. E a partir do próximo vídeo, é só crise. É o gradual processo e sistemático processo de desentendimento de Dom Pedro com a política nacional e a sua posterior abdicação. Até o próximo vídeo. Beijo do Marcito. Tá quente.